me apresentar para vocês. Me chamo Rebeca. Atualmente eu trabalho para o Acnur. Eu sou associada de registro do subescritório de campo do Acnur em Boa Vista. Hoje eu trabalho com a supervisão e coordenação das atividades relativas à coleta de dados aqui no escritório de Boa Vista, e o escritório de Boa Vista é responsável por prover orientação e supervisionar também o escritório de campo de Pacaraima. Então, basicamente, a minha atuação hoje dentro do Acnur é trabalhar com a coleta de dados feita pelo Acnur, o mapeamento, a gestão desse dado para que possa ser produzido informação e com essa informação seja feito o planejamento para as ações do Acnur, e muitas delas envolvem advocacia em relação a direitos humanos para refugiados e imigrantes. Só para dar um contexto para vocês, o foco dessa apresentação hoje não é minha atuação dentro do Acnur, é uma perspectiva mais geral em relação à crise da Venezuela e como isso impactou em Roraima. Traz, sim, muitos aspectos da resposta humanitária, mas eu não vou me focar exclusivamente nisso. Eu tenho formação em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Roraima, também tenho um mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia pela mesma universidade. Fui professora do curso de Relações Internacionais, fui professora substituta durante 2 anos, e vou para o 3º ano trabalhando com o Acnur, com a equipe de registro de coleta de dados e processamento de dados de refugiados e imigrantes. Só para contextualizar um pouco em relação à atuação, aqui dentro da resposta humanitária que acontece no norte do Brasil, não tem uma divisão e uma diferenciação em relação a refugiados e imigrantes. Então, a gente trabalha com a resposta direcionada para o público da situação Venezuela, que veio para o Brasil devido à crise. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o impacto dessa crise aqui em Roraima. O que aconteceu que fez com que esse fluxo ele começasse a vir para Boa Vista, tá? Professora, se a senhora puder passar o primeiro slide. Então, só para vocês entenderem um pouco em relação ao contexto político, que é totalmente vinculado ao contexto econômico da Venezuela, hoje a gente tem o governo do Nicolás Maduro, mas ele é totalmente vinculado ao governo anterior do Chávez. Então, só para vocês entenderem como o Chávez chegou no poder e como a política que hoje se tem dentro da Venezuela foi construída, eu vou regressar um pouco para explicar para vocês como o Chávez ele conseguiu espaço dentro da Venezuela e conseguiu implementar as ideias que ele tanto trazia para a Venezuela e como isso foi gerando o que hoje a gente conhece sobre a situação na Venezuela, que impacta diretamente vários países ao redor. Então, é interessante vocês saberem que, como república, como democracia, de fato, a Venezuela ela começou uma vida democrática em 1958, com o fim do período ditatorial da ditadura Jiménez. Então, foi finalmente realizado um pacto de conciliação populista. Esse pacto, ele relembra muito o que aconteceu no Brasil na época da política do café com leite, que basicamente eram 2 partidos políticos, a ADEI e COPEI. No caso, a ADEI era a Ação Democrática e o COPEI era o Comitê de Organização de Política Eleitoral Independente, que eram 2 partidos que tinham uma estrutura mais forte, então eles fazem um pacto, e esse pacto basicamente faz com que esses 2 partidos eles se revezem dentro do poder e dentro da liderança, dentro do governo, e ao mesmo tempo partidos menores eles eram absorvidos dentro do poder com uma representatividade menor, que fazia com que eles não tivessem tanta voz e tanto poder de articulação como esses 2. Então, eles iam remanejando
e adicionando outros partidos políticos em situações menores, em postos menores dentro do governo, para conseguir controlar a vida política e continuar esse processo de revezamento por meio desse pacto. Então, esse pacto ele garantiu o revezamento do poder e era uma coisa muito importante que desde 1958 já vinha sendo vinculado, era uma economia vinculada ao petróleo. Então, isso não veio do Chávez. O Chávez ele tinha uma postura diferente em relação ao petróleo, mas a economia e a política da Venezuela sempre foram entrelaçadas em relação ao petróleo. A diferença é que, com o Pacto de Ponto Fijo, o que acontecia? O petróleo ele não tinha uma gestão estatal. Na verdade, foi consentido às empresas que faziam extração do petróleo que elas decidissem. Da grande maioria delas não eram empresas nacionais, e a empresa nacional que tinha também, ela tinha uma gestão internacional. Então, muito do recurso que era tirado do petróleo da Venezuela, ela não ficava na Venezuela e não tinha uma distribuição dessa lucratividade. O dinheiro ia todo embora. Então, gerava com que essa questão muito forte de que o petróleo era uma coisa muito longe da realidade da população. Isso faz com que, por exemplo, a Venezuela ela já recebesse muitas pessoas de outras nacionalidades, então, para trabalhar com o petróleo e para trabalhar no processo de refino desse petróleo. Então, é um país que já tinha um público de migrantes bem diferenciado, não era um público de migrantes que vinha devido a uma crise, uma situação, uma questão climática. Eles iam para a Venezuela por causa do trabalho, era um público muito técnico que trabalhava diretamente com a questão da gestão, do processamento, do trabalho com petróleo. Então, é interessante a gente perceber que demorou quase 30 anos para que esse sistema ele gerasse um colapso. Ele foi gerar um colapso em 1983, porque toda a economia estava vinculada ao preço do barril do petróleo. Então, o que aconteceu foi que aconteceu uma queda do preço do barril do petróleo na década de 80 e, consequentemente, aconteceu uma desvalorização da moeda do Bolívar, que gerou com que tivesse uma fuga muito grande de investimentos dentro do país. Isso gerou uma grande inflação e uma desestabilização econômica no país, que deu espaço para um líder militar que já tentava se inserir politicamente dentro da Venezuela, começasse a ganhar espaço com um discurso nacionalista. Esse líder era o Hugo Chávez. Então, ele consegue, com essa desestabilização da economia, ganhar um espaço dentro do cenário político. O Chávez ele era militar, então ele tinha muito do discurso dele atrelado o trabalho do exército também, tanto que parte da banca que trazia apoio a ele eram os militares. Ele sempre teve um apoio muito forte dos militares, e ele tenta, em 1992, gerenciar um golpe para tirar o presidente eleito no momento do poder e se instaurar como presidente por meio de golpe. Não foi bem sucedido, ele não conseguiu, ele acaba sendo preso, e depois ele é solto e ele consegue verberizar ainda mais o discurso dele, carregando características muito marcantes de nacionalismo dentro do discurso dele, e aí com um discurso muito carismático, levando a prisão dele para um aspecto muito político do processo e não devido à tentativa dele de golpe, mas usando um discurso muito de minar, que queriam minar a oposição. Ele consegue se eleger
E é muito interessante que ele se elege com um discurso de que sim, o petróleo era fundamental e era importante, mas que a gente precisava, que a Venezuela precisava ter uma visão nacionalista em relação à gestão. Então, ele começa um discurso muito forte em relação à remodelação do sistema dele, com um discurso muito carismático, e ele apresenta a justificativa de que que a Venezuela ela não poderia continuar replicando sistemas políticos que já eram falhos, que deveria ser reavaliado, revisto os sistemas que já tentaram ser implementados e que era necessário se criar algo novo para poder gerenciar a Venezuela pensando justamente nos erros dos sistemas anteriores. E com isso, em 2005, ele apresenta a proposta do socialismo do século XXI. Ele usa muito a questão, usava, né, muito no discurso dele, a importância de que se existia um projeto e que esse projeto ele era claramente definido, priorizando o bem comum e não o individual. Então, ele traz esse coletivo para o discurso dele, para o discurso de gestão dele, e traz também esse âmbito de valorização do local, do nacional, dizendo que o petróleo era o bem da Venezuela e ele deveria ser administrado pela Venezuela. Então, se muda totalmente um cenário da gestão das petrolíferas na Venezuela. Uma das principais mudanças é que ele toma todo o poder de gestão da PDVSA, que era a principal petrolífera venezuelana, e ela se torna totalmente estatal. Então, os acionistas eles perdem o controle sobre essa empresa, ele estatiza essa empresa, e ele começa a fazer um trabalho que o lucro do petróleo ele injeta em políticas públicas dentro do governo e dentro da Venezuela. E começa a gerenciar esse discurso de que o retorno financeiro ele deveria ser também entregue à população. Então, é quando ele cresce em relação ao apoio popular dele, que antes ele tinha um apoio muito vinculado ao exército, e quando essas políticas sociais atreladas à lucratividade do petróleo, elas vão gerando um resultado, um impacto mais direto na população. A população vai cada vez mais se vinculando ao discurso do Chávez, e o Chávez ele vai articulando e vai engajando a comunidade cada vez mais num discurso clientelista de trazer isso de continuo exercendo esse papel, trazendo e oferecendo para vocês um retorno em relação a isso. O problema é que muito foi se feito em relação a políticas públicas e melhoramento social, mas não teve, em contrapartida, um planejamento dentro das políticas da Venezuela de investimento em outros setores. Então, foi destinado totalmente o capital e o recurso para o petróleo, para que o petróleo ele continuasse trazendo dinheiro e recurso para o país, mas outras áreas dentro da Venezuela não foram desenvolvidas. Então, por exemplo, a Venezuela ela não tinha uma indústria nacional forte, ela importa até hoje, claro, com a questão da crise é uma dinâmica diferente, mas importava praticamente todos os produtos manufaturados do país. Não tinha uma produção local em relação à carne, em relação à matéria-prima. É muito interessante que tem alguns pesquisadores que falavam que dentro da Venezuela só se produzia 3 coisas: petróleo, polho, que é galinha, frango no caso, e milho. E o milho era para alimentar a galinha, e pronto. E não tinha mais nada que era produzido em grande escala dentro da Venezuela. Então, o Chávez ele fala muito da importância de remodelar a política,
mas acaba que, nesse quesito, ele continua atrelando toda a política e toda a economia do país à produção de petróleo. Então, o que acaba acontecendo é que ele pega uma fase de alta do barril do petróleo, então ele acaba recebendo muito dinheiro, a produção acaba se tornando muito lucrativa e ele acaba conseguindo injetar em muitas políticas públicas para a população, ele consegue injetar muito recurso. Então, a Venezuela, que anteriormente não via uma distribuição do lucro do petróleo, começa a ver esse dinheiro circular dentro da população, pela população. E começa realmente a comprar o discurso do Chávez de que de uma visão comunitária, uma visão nacional do petróleo. Então, é assim que ele cria uma base política e uma base de apoio muito forte dentro da Venezuela, e ele apresenta para a Venezuela uma proposta que ele chamava que era um sistema político baseado em 3 raízes, que essas 3 raízes elas seriam o pilar da estrutura e desse novo sistema que ele chamava de socialismo do século XXI, que cada raiz ele associava a uma figura simbólica, seja um ancestral marcante dentro da história da Venezuela, ou uma figura emblemática. Ele associava muito a política dele ao retorno ao passado, para que fosse evidenciado o que era bom do passado e não repetir o ruim. Então, ele vinculava também muito a política dele à imagem do passado. Uma delas é o próprio Simão Bolívar, que ele associa muito sobre o ideal de líder e o ideal de nação. Então, dentro das raízes políticas do Chávez, ele tinha esse projeto que ele intitulava da Árvore de 3 Raízes. A primeira raiz era a raiz robsoniana, que era de Simão Rodrigues, que ele trazia à volta a questão da América Latina, América Espanhola, que era um lugar único, que tinha toda uma singularidade e que essa singularidade gerava a necessidade de um olhar diferenciado. Então, ele usa o discurso do Simão Rodrigues para reformular e para enfatizar o discurso dele da necessidade de um novo sistema. A segunda raiz era a raiz bolivariana, que falava sobre o modelo integracionista e a necessidade de evidenciar o coletivo em detrimento ao individual. Então, ele usa muito a figura de Simão Bolívar para falar sobre o líder que pensa no coletivo e que planeja as ações pensando no coletivo. E a terceira raiz desse discurso, desse plano dele de sistema de socialismo do século XXI, era a raiz amorana, que era um general. Ele também não se desvincula da imagem dele de militar, ele continua reforçando o papel dele de militar, e aí ele vincula essa terceira raiz, que era trazida por um general, que era o general Ezequiel Zamora, que era importante e fundamental que se fosse retirado a estrutura de governo que se existia na Venezuela, para que pudesse ocorrer liberdade tanto para o povo, como a liberdade do uso dos recursos, o uso da terra. Então, ele usa essas 3 raízes para articular e para planejar as ações que ele tinha dentro da Venezuela. Isso faz com que ele tenha uma reestruturação da política interna dele, da política externa dele também, e faz com que ele ganhe cada vez mais apoio popular. O que acontece é que ele consegue mudar durante esses processos, ele consegue mudar algumas questões administrativas internas dentro da Venezuela que possibilitavam ele um maior poder de decisão. Uma delas, por exemplo, ele muda o tempo do mandato, que anteriormente eram 5 anos, ele muda para 6, sem necessidade que seja executado num mandato futuro. Então, ele já usufrui
E a segunda questão é que ele já define a reeleição por meio de vitória absoluta, ou seja, não era necessário, como no Brasil a gente tem, um segundo turno para decidir uma eleição. Se eu fosse eleito de primeiro turno, independente da porcentagem que eu tivesse a mais, eu já tinha sido eleito, não era feito mais um segundo turno nessa votação. Isso faz com que ele consiga se reeleger, só que o que acontece é que ele, na vida privada, vinha escondendo que estava passando por um processo muito grave de saúde, um câncer, e ele vem tentando esconder porque vai se agravando a cada vez mais próxima do processo de reeleição dele, ele vai ficando pior, vai se mostrando menos publicamente, e se tem um período logo durante o processo eleitoral e bem depois do processo, dias depois do processo dele, que ninguém sabe onde está Hugo Chávez. Então, ninguém sabe, começa a se especular sobre o falecimento dele, se ele morreu, se ele não morreu, o que foi que aconteceu. E depois que é endossado a chapa dele, que no caso seria ele e o vice Nicolás Maduro, é noticiado a morte dele, que ele acaba morrendo, e é empossado Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. O que acontece é que dentro da Constituição venezuelana, mesmo se ele tivesse assumido, tivesse tido posse, como de fato ele não tinha gerado ação nesse novo e feito nenhuma ação nesse novo mandato, a Constituição exigia que fossem feitas novas eleições. E enquanto isso acontecesse, que a eleição acontecesse, era que necessário que tivesse, por meio do ministro da Defesa, uma coordenação para que se tivesse um poder provisório gerenciando a política nacional enquanto era feita essa nova eleição presidencial. O que acontece? O ministro da Defesa, no momento, ele reforça que o mais importante era que o povo e o exército deveria consolidar e confirmar e apoiar a candidatura, no caso, a chapa Chávez e Maduro, e que era um governo legítimo. Nesse momento, a oposição ela entra com recurso judicial para tentar cassar essa candidatura e para tentar impugnar o mandato do Maduro, mas o que acontece? A justiça acaba declarando que não, que era uma continuidade administrativa, então esse governo do Maduro ele tinha legitimidade. Então é aí que se começa o governo do Maduro, e o Maduro começa já em 2013, articulando uma eleição também para corroborar com todo esse discurso, para continuar dizendo que seguia a Constituição. Então ele ganha o poder de continuar exercendo o cargo político enquanto não é feita uma nova eleição. Só que ele já tinha os benefícios que o Chávez tinha conseguido, que era aquela maioria em primeiro turno. Então ele já ia para uma eleição que ele só precisava ganhar no primeiro turno, ele acaba ganhando com 50,75% dos votos. Ele ganha e ele é consolidado mais uma vez como presidente da Venezuela. E o que acontece? A oposição ela não aceita essa eleição e começa fortemente um discurso de solicitando que fosse refeito o processo, convocando a população às ruas para iniciar manifestações. Então, é nesse cenário que, por exemplo, um líder muito emblemático surge dentro da oposição política, que é o Capriles. Então, ele surge nesse contexto de oposição, de deslegitimação do governo Maduro. E o que acontece em contrapartida do Maduro? O Maduro ele cria um discurso, ele fomenta o discurso de uma conspiração contra o governo dele. Ele usa as manifestações
da oposição para legitimar um discurso de que existem conglórios de conspiracionistas para tirar ele do poder, para deslegitimar um processo que ele reafirmava que era legítimo e que era a decisão da população, da maioria da população. Então ele vem e começa a utilizar esse discurso, levando a oposição a um papel de um complô para tentar tirar ele do poder. E o que vai acontecendo? Diferente do Chávez, o Maduro ele não pega um momento político e econômico favorável para o petróleo. Então, juntamente com uma oposição que está muito forte, gerando manifestações contrárias ao governo, que está tentando levantar um líder carismático de oposição para ir de contra, para ser um opositor, a cara da oposição, ele também pega um cenário econômico em que o barril do petróleo ele começa a cair o preço. E aí ele começa a cair o preço, e isso começa a impactar diretamente na inflação e na lucratividade do país. E como eu tinha falado antes, a Venezuela não tinha injetado dinheiro para investir em outros setores. Então, o que começa a acontecer? A inflação ela começa a aumentar, o preço do barril começa a baixar, a moeda começa a desvalorizar e superinflacionar, ela vai inflacionando até chegar no que temos hoje, mas ela começa a inflacionar a partir de 2014, ela começa a inflacionar, e aí isso vai gerando o quê? A população vai perdendo o poder de compra, ele não vai tendo também o poder que o Chávez tinha de injetar recursos por meio de políticas sociais para a população, e ele acaba, de alguma maneira, tentando controlar a situação, só que o que ele acaba fazendo? E acaba gerando um maior desconforto e uma maior oposição entre a classe média e a classe alta em relação ao governo dele. Ele taxa o percentual de lucratividade do comércio. Então, eu, como comerciante, como dona de loja, como dona de supermercado, que for, eu tinha um percentual que eu podia vender, eu tinha um preço tabelado que eu poderia vender o meu produto, e se eu vendesse acima desse valor e eu fosse denunciada, eu era presa. Então, com a alegação de que eu não estava... Eu esqueci a palavra. Mas a alegação era que eles prendiam essas pessoas, é que eles, além de estarem descumprindo as leis, eles não estavam seguindo o plano nacional e as diretrizes nacionais, então eles estavam cometendo crimes. Então ele começa essa péssima relação com os comerciantes venezuelanos, com a classe média e com a classe alta venezuelana. A Venezuela, a moeda começa a desvalorizar muito, a inflação começa a subir muito, porque o que acontece? Os comerciantes também acabam tentando fazer um mercado paralelo, sendo presos, ou tentando vender. Os produtos começam a escassionar ao mesmo tempo. Então, chega em um momento em que coisas básicas, como papel higiênico, por exemplo, faltam em algumas regiões da Venezuela. Nesse momento, em 2016, ainda não começa a faltar em todos, mas já começa a dar sinais de um problema econômico grave. E o que acontece? Apesar da gente falar muito da situação em Venezuela e do fluxo migratório, isso ter ficado muito marcado em 2019, na verdade, os venezuelanos eles começam a migrar a partir de 2015. Então, ele tenta fazer... Obrigada, professora. Ele tenta fazer essa articulação para que o comércio ele não suba os preços e a população consiga ainda ter poder de compra, só que ele não tem nem dinheiro para injetar dentro da economia, porque o barril do petróleo vai baixando muito o valor e a inflação vai crescendo muito, e também ele não consegue ter esse apoio da classe comercial dentro da Venezuela. Então, em 2015, se começa a ver esse fluxo, as pessoas começam a emigrar, elas começam a sair da Venezuela, ainda não é um número
gritante por exemplo, em 2019, mas já começa a ser visível o impacto. E o que começa a acontecer também dentro da Venezuela é, com a desvalorização, o começo da desvalorização da moeda, as pessoas elas começam a comprar dólar, porque dólar tem um poder econômico significativo e consegue ter um respaldo maior lá dentro. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas elas começam a comprar muito dólar e mandar esse dólar para fora do país, para um lugar onde o dinheiro deles não ia estar desvalorizando. Então, o governo, além de controlar também, ele observa a questão da compra do dólar. Então, além dele controlar o mercado, estabelecendo os preços dos produtos, ele também ele passa a controlar a compra de dólar dentro da Venezuela e quanto a pessoa consegue mandar para fora da Venezuela também. Então, muitas pessoas elas acabam tendo o poder de enviar dinheiro, de colocar dinheiro fora da Venezuela reduzido, e isso vai gerando o impacto e vai gerando essa primeira não seria uma onda, mas esse primeiro grupo a emigrar da Venezuela. É muito importante a gente entender que o Brasil, apesar de a gente ouvir muito sobre a questão da Venezuela, o Brasil não é o primeiro país, não é o principal país de destino dos venezuelanos. No último mapeamento que foi feito, antes do Covid, o Brasil era o 5º país como destino principal dos venezuelanos. Em detrimento, por exemplo, ao que hoje a gente atualmente tem de venezuelanos no Brasil, a quantidade de pessoas que o Brasil vinha recebendo, a Colômbia, por exemplo, recebia muito mais pessoas. Então, a gente recebe um fluxo muito específico de uma parte da Venezuela, que é uma parte dessa região mais ao sul do país, que faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com Roraima, e é uma população que vem para o Brasil justamente por causa do acesso terrestre. Então, eles conseguem, muitos deles vêm de carro, atualmente não por causa da fronteira fechada, né? Mas muitos vinham de carro, muitos vinham de ônibus, e tinha, claro, a população mais pobre que vinha andando. Tanto que, dentro da situação Venezuela, de maneira geral, dentro da América do Sul, uma das questões muito marcantes dentro desse fluxo de venezuelanos são os andarilhos. Então, a gente vê muitos deles que não têm os recursos financeiros suficientes para fazer grandes viagens, fazendo essas viagens a pé. E aí a gente nota que acaba se tornando uma viagem muito longa. E quando eles finalmente chegam em um país vizinho, eles acabam estando muito debilitados por causa do processo de caminhada. Então, a gente nota nesse primeiro momento, em 2015 até mais ou menos 2017, um fluxo majoritariamente de homens sem família. Eles emigram da Venezuela tentando conseguir emprego em outros países. Nesse primeiro momento, eles focam mais na Colômbia. O Brasil começa a receber pessoas e começa a gerar um impacto e se desenvolver no final de 2016, a partir de 2017. Então, 2015 ainda tinha, sim, pessoas vindo para o Brasil, mas não era um número já considerado significativo, ou que gerasse um impacto. E o que acontece? Nos anos de 2000, agora focando no Brasil e focando em Roraima, em 2015 e em 2016 não se teve políticas voltadas ao acolhimento dessas pessoas. Em si, as atuações eram voltadas à população que era identificada como população de rua. Muitas das vezes essa população era deportada para a Venezuela. Então, é um momento em que é muito interessante a gente ver, porque se associa muito a alguns colapsos que acontecem em Roraima a população venezuelana que veio para o estado, mas na verdade o que acontece é que Roraima já tinha decretado o colapso, a situação emergencial, antes desse aumento
grande fluxo de pessoas entrando aqui no estado. Então, já tinha sido anunciado que a saúde pública ela não estava conseguindo responder às demandas locais. Então, que sim, que Roraima precisava do investimento na saúde pública e que as estruturas, elas estavam precisando de um investimento e uma injeção de dinheiro para conseguir administrar e conseguir prover um sistema público, uma resposta pública melhor. Então, é muito importante a gente, só para deixar muito claro para vocês, aqui em Roraima, como eu falei no começo, a gente não faz diferenciação dentro da resposta humanitária para se a pessoa ela é refugiada, solicitante de refúgio, ou se ela é migrante. Na verdade, se tem hoje 3 postos de documentação, um em Pacaraima, que é bem na fronteira do Brasil e da Venezuela, um em Boa Vista, que é a capital do estado, e outro em Manaus, que são destinados justamente no auxílio do processo de documentação dessas pessoas. E lá a pessoa ela decide se ela prefere optar pela solicitação de refúgio, dependendo da questão que fez ela sair da Venezuela, ou se ela prefere optar pela residência temporária e, posteriormente, uma solicitação de residência permanente no Brasil. Então, é muito importante vocês entenderem que a resposta daqui não é visada, não é pautada em atendimento a migrante ou atendimento a refugiado. Na verdade, a resposta ela é única e conjunta para os dois, independente da decisão em relação à solicitação de refúgio ou a regularização migratória por meio da residência temporária. Então, o que acontece? Entre 2015, 2016 e 2017, não se tinha nenhuma ação de maneira a integrar essa população que estava vindo. Na verdade, as ações eram voltadas muito mais ao retorno, à deportação dessas pessoas. É bem importante, é bem interessante ressaltar o papel da Universidade Federal nesse sentido, porque foi um grupo de professores da Universidade Federal, um grupo de professores de Direito, que era tanto do curso de Relações Internacionais como do curso de Direito, que começou a mapear essas deportações e começou a observar que as deportações, o número estava sendo, no começo, começou uma deportação com um grupo de 17 pessoas e estava chegando a um grupo, por exemplo, de mais de 300 pessoas. Então, foi notado, e eles fazem esse referenciamento à justiça, mostrando que isso era institucional, baseado nos acordos que o Brasil já tinha assinado e baseado também na questão da lei de refúgio e lei do migrante. Então, tem uma decisão judicial que proíbe essa deportação dessas pessoas, simplesmente pelo motivo delas não terem documentos. Então, é proibida a deportação das pessoas só por isso, e é institucionalizado em 2018. É bem interessante esse decreto que eu coloquei aí no slide de 2017, que esse é um decreto estadual que ele vincula o estado de necessidade, de comoção social do estado de Roraima, vinculado ao fluxo dos venezuelanos. Como eu falei para vocês, o estado ele já estava passando por uma questão estrutural dentro da resposta pública, mas eles aproveitam e vinculam a necessidade de uma maior verba com esse decreto e vinculam também dizendo que a União ela precisava prover mais capital e precisava ter ação também em Roraima, porque o fluxo de venezuelanos estava aumentando e estava gerando um colapso. Então, eles juntam as duas situações e redigem esse decreto em 2017. É bem interessante a gente entender que esse decreto de 2017, ele acaba sendo usado muitas vezes como base, em alguns outros, posteriormente, em 2018, para justificar a solicitação de recursos para o estado de Roraima. Então, ele é um marco, porque é a partir dele que muitas das verbas para ação e para resposta humanitária,
elas são pautadas baseadas nesse decreto estadual. Então, depois desse decreto, em 2017, é pedido o fechamento da fronteira, tá? É mais ou menos no mesmo período, alegando que era necessário que se fechasse a fronteira porque o Estado não tinha como comportar esse fluxo de pessoas. O que acontece? Esse caso ele é levado ao STF e o STF considera esse pedido inconstitucional porque ele é focado e as justificativas do STF são que o fechamento parcial das fronteiras do Brasil, e no caso seria somente a fronteira terrestre com o estado de Roraima e Venezuela, era uma medida xenofóbica, porque isso limitava somente o fluxo de venezuelanos e que ela ia totalmente contrário com todas as diretrizes e com todos os acordos internacionais que tinham sido firmados entre o Brasil e outros países em relação a migrantes e refugiados. Então, o STF considera esse pedido de fechamento de fronteira inconstitucional. Essa decisão não é recebida com bons olhos para a população local. A população local tinha e continua tendo um discurso muito xenofóbico, então começa a questionar essa ausência de ação. E em 2018, o atual presidente, no momento, era o Temer. O Temer faz uma visita a Boa Vista, a Pacaraima, também ele visita Roraima. Ele vê a situação aqui do Estado, vê toda a questão, vê o que acontece, que muitas dessas populações, esses andarilhos, eles acabavam ficando em locais públicos, então praças, a rodoviária internacional, alguns ambientes públicos dentro da cidade, o centro da cidade, uma coisa que não era vista antes, que era uma população desabrigada, a população de rua, ela começa a se tornar mais e mais visível. É muito importante ressaltar que não é porque a população de rua se torna mais visível por causa dos venezuelanos que isso quer dizer que Roraima tinha uma boa distribuição de renda. Não. Roraima tem um público, tem um quadro de funcionários públicos muito grande, e esse quadro de funcionários públicos, eles têm, sim, uma estabilidade, mas para quem vive e se sustenta fora da bolha pública, e quando eu digo bolha pública, eu não falo só concursados, eu falo pessoas temporárias, comissionados, terceirizados por meio de contrato do governo. Quem vive fora dessa bolha pública tinha uma maior dificuldade de se engajar economicamente aqui dentro do Estado. Então, é muito importante a gente ter bem claro na mente da gente que não foi os venezuelanos que trouxeram desigualdade social, eles só trouxeram uma coisa que não era visual de costume da sociedade, que era uma população sem teto, era uma população de rua. A cidade não tinha isso no visual da cidade, mas não quer dizer que a distribuição de renda era uma distribuição equitativa, era bem feita, tá? Então, se torna mais visual a questão, porque eles vão se juntando, os vários grupos vão se juntando nessas praças. Uma das questões mais emblemáticas que chegou a aparecer, por exemplo, no Fantástico, é que aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, a gente tem uma praça que se chama Simão Bolívar, que, por sinal, ela é no final da Avenida Venezuela com a Avenida Brasil. Então, a gente tem essas duas avenidas muito principais da cidade, marcantes da cidade, e no encontro delas se tem essa praça que se chama a Praça Simão Bolívar. E a gente tinha uma população de venezuelanos muito grande morando nessa praça. Então, o que acontece? Com isso, no finalzinho de 2017, são abertos os primeiros abrigos aqui em Boa Vista para a população venezuelana. Então, foram abertos 3.
e começam esse processo de tirar essas pessoas das ruas e colocar dentro dos abrigos. Só que o fluxo ele continuava. E nesse momento não tinha o que eu falei sobre o posto de documentação e triagem em Pacaraima, em Boa Vista. Então, o que acontecia? Essas pessoas faziam filas e mais filas na Polícia Federal na tentativa de regularizar o seu status migratório ou fazer a solicitação de refúgio. É muito importante saber que solicitação de refúgio e refúgio não é regularização do status migratório, tá, gente? São duas coisas diferentes. A solicitação de refúgio e o refúgio, eles te trazem, sim, a garantia de permanência no Brasil, mas isso não quer dizer que é um documento que regula seu status migratório. O status migratório ele é definido através do termo da permissão de turista, que normalmente tem validade de 15 dias, da residência temporária e da residência definitiva, tá? Então, é bem importante que, apesar de ser muito associado por causa do contexto e por causa da forma que se faz a resposta, solicitação de refúgio e refúgio não são processos para regularização migratória. Então, o que acontece? Com essa visita do Temer, em 2018, se criado um comitê por meio do decreto, o decreto 9.285, se cria um comitê para trabalhar com a situação de vulnerabilidade. Então, é aí que surge o nome Operação Acolhida, porque a primeira finalidade da operação é acolher as pessoas, e aí se cria o primeiro posto de documentação e triagem em Pacaraima, em 2018, se eu não me engano, em junho, e 3 meses depois, alguns meses depois, em outubro, se cria um posto de documentação e triagem em Boa Vista. Então, é importante a gente ver que em 2018 a gente começa a ter ações do governo federal aqui no estado para melhor gerenciar esse contexto e essa vinda dessas pessoas para o Brasil. Em detrimento na Venezuela, o que acontecia, a crise econômica ela continuava se agravando, só que as pessoas ainda conseguiam ter um certo poder de compra, então eles continuavam vindo fracionados, as famílias. Esse fluxo até 2019, ele era muito partido, as famílias não vinham completamente para o Brasil, normalmente vinham pessoas com idade para trabalhar, normalmente dos 18 aos 30 e pouco, beirando 40 anos, era um fluxo de pessoas mais adultas, e com agravamento, com a hiperinflação na Venezuela de 2018 para 2019, a gente vê uma mudança no perfil de pessoas que começam a vir o quê? Começam a vir mulheres com crianças para o Brasil também e para outros países. Então, o restante das famílias, elas começam a emigrar da Venezuela também. Então, o que acontece? É criado esses 2 postos de documentação e triagem nessas 2 cidades, para que, o que acontecia? A Polícia Federal, no modelo que estava anteriormente, ela não conseguia comportar as solicitações, a demanda dos venezuelanos. Então, você, como uma pessoa que tinha chegado ao Brasil, você conseguia uma permissão de turista de 15 dias, e depois você precisava regularizar o seu status, a sua situação no Brasil depois de 15 dias, só que você só conseguia agendamento para a polícia daqui a 6 meses. Então, os postos, eles criam para fazer o quê? Justamente para que esse gap em relação à documentação, ela fosse diminuindo e fosse absorvido. Então, antes da pandemia, a gente já estava num processo em que todas as pessoas que estavam cruzando a fronteira, elas já desciam documentadas. Muitos poucos, e os casos absorvidos de Boa Vista eram casos de pessoas que tinham cruzado a fronteira antes da criação desses postos de documentação e triagem, que precisavam de renovação de documentação, ou que tinham trazido a família e estavam vinculando os processos à família. Então, tinham 2 perfis muito diferentes nesses postos de documentação e triagem. Então, é bem interessante a gente ver que esses postos eles são criados com o objetivo
de trazer o acesso à documentação dessas pessoas. Essas pessoas, apesar do que se tem o entendimento de que era uma população pobre, na verdade, de grande maioria, elas tinham pelo menos o ensino médio completo, e a grande maioria tinham experiências profissionais em áreas que exigiam um certo nível de capacitação, seja por trabalho por muito tempo com a área, ou seja, por cursos profissionalizantes. Então, se tinha um perfil, sim, não só de pessoas com a baixa escolaridade que estava vindo para o Brasil. E o que aconteceu? Foi notado que a Operação Acolhida, ela também tinha esse gap em relação aos... Os 3 abrigos em 2018 já não eram mais suficientes, então são criados mais 6 em 2018 para comportar essas pessoas. Porque o que acontecia? Muita gente chegava, conseguia alugar, mas tinha muita gente que chegava e não conseguia alugar, por uma série de questões, seja a falta de documentação, seja as questões legais dentro do Brasil para o processo de documentação, seja o fato que o dinheiro que eles traziam não era o suficiente para manter um processo de aluguel. Então, tinha, sim, uma grande população de rua. E o que acontece? É criado mais 6 abrigos e se cria também uma estratégia, que é conhecida como estratégia de interiorização, para que as pessoas que tivessem interesse em ser realocadas dentro do Brasil, elas fossem realocadas com o auxílio da Operação Acolhida. É importante a gente ressaltar que nesse quesito, quando eu falo Operação Acolhida, eu não vinculo só o processo de realocação interna, de interiorização, ao governo federal. O governo federal ele é o principal ator por meio da Força Tarefa Humanitária, então eles fazem a coordenação. Hoje a Força Tarefa é o Exército, as Forças Armadas que fazem a coordenação logística da operação, mas a gente tem muitos atores não estatais trabalhando dentro da operação. Um deles são as agências da ONU, uma das que eu trabalho, né, que é o Acnur, que a gente trabalha com a gestão dos abrigos aqui da operação e também trabalha com o processo de solicitação de refúgio e de reconhecimento do status de refugiado. Então, tem o Acnur que trabalha, tem outras agências também, como a OIM. A OIM trabalha na questão da regularização migratória das pessoas que vêm ao Brasil e decidem solicitar residência temporária ou solicitar residência permanente no Brasil. Eles ajudam com esse processo de documentação também. E eles têm modalidade dentro do processo de interiorização, eles trabalham também com alguns processos de interiorização internamente. É importante a gente focar que a Operação Acolhida não faz viagens para fora da fronteira do Brasil, tá? Então, o que acontece? Se a Operação Acolhida ela vem com recurso em 2018, 2019 o fluxo continua subindo, chegando a uma média diária de mais de 400 pessoas cruzando a fronteira todos os dias. Então, esses postos de documentação e triagem eles ficavam abertos de domingo a domingo, tá? Então, todos os dias cruzavam mais de 400 pessoas a fronteira com o Brasil. Isso, ainda em 2019, ainda deixava o Brasil como o 5º país. Então, os venezuelanos ainda não tinham a prioridade de migrar para o Brasil, de sair da Venezuela e ir para o Brasil, mas ainda gerava um grande fluxo. E Roraima não tinha a estrutura para comportar essa chegada. Então, o que acontece? Os abrigos eles vão aumentando a quantidade deles. Como eu estava falando, em 2018 são criados mais 6, 2019 são abertos mais abrigos. São abertos abrigos focados somente para a população indígena, é uma população que começa a migrar também e se tornar mais expressiva visualmente na cidade, porque foi a primeira população venezuelana que pedia dinheiro nos sinais, que você via um grupo mais forte, maior, de pessoas pedindo dinheiro nos sinais. Então, foram abertos abrigos destinados à população indígena. Hoje, a população indígena venezuelana ela não participa do processo de interiorização, então as ações da Operação Acolhida
elas se tornam mais limitadas para essa população, porque se tenta de alguma forma integrá-las localmente, mas não tem também a mesma facilidade de entregar outros refugiados e imigrantes devido a várias questões. Seja uma delas a questão cultural, a forma como eles pensam e como eles articulam o estilo de vida deles, e também por meio da postura da própria operação de não se sentir capacitado o suficiente para realocar e não achar que hoje o país tem estrutura para receber em outros estados fluxos dessa população. Então, o que acontece em Roraima? Roraima, a Operação Acolhida, ela vem injetado um recurso financeiro aqui no estado para o desenvolvimento da Operação Acolhida, para que ela seja criada, seja estruturada. E o que isso acaba gerando? Apesar de toda essa questão, o fluxo dos venezuelanos, a quantidade de população de rua fica visível, aumenta e tudo mais, mas vem muito dinheiro e vem também a criação de muitos empregos, porque o que acontece? A Operação Acolhida, ela gerou empregos dentro das Forças Armadas, gerou empregos dentro das respostas humanitárias de organizações não governamentais e as agências da ONU, as organizações internacionais, elas também acabaram criando e tendo grandes equipes para gerar uma resposta. Então, de uma forma ou de outra, eu, por exemplo, eu sou um exemplo claro, eu sou roraimense, nascida, criada, formada em Roraima, que foi inserida dentro da resposta da operação, tá? Então, é bem interessante a gente perceber que tem uma mobilização financeira também vinda junto com a resposta humanitária. Então, esse dinheiro, ele não é feito, ele não chega só injetado em estrutura, então, ele é injetado também em capacidade humana de resposta, e isso faz com que muito o capital ele comece a circular dentro do Estado. Então, a operação em si, os funcionários da operação em si, eles começam a injetar mais dinheiro dentro da economia, e a economia roraimense, que era muito vinculada, e ainda é muito vinculada ao funcionarismo público, ela ganha um novo mercado, que é justamente essas pessoas que trabalham na operação, que tem, por exemplo, um período de receber o salário, uma faixa, um período dentro do mês de receber o salário diferente, que tem o poder aquisitivo de compra, porque continua tendo esse emprego, e começa a demandar também, porque o que acontece? Da mesma forma que é gerado empregos para a população local, é também trazido pessoas de fora para uma resposta técnica. Então, pessoas de outros países vêm para gerenciar algumas questões, algumas respostas dentro da operação, e vêm se trazendo para cá, para Boa Vista, um novo nicho, um novo mercado, que traz também demandas para o comércio local. Então, a gente começa a ver que, por exemplo, os venezuelanos, eles cruzavam quando a fronteira estava aberta. Tinha uma população que ia e vinha, era um movimento pendular, que eles cruzavam a fronteira para comprar produtos aqui em Roraima para levar para a Venezuela. É o período em 2018, 2019 que a Roraima exporta mais arroz para a Venezuela. A gente tem um pico de exportação de arroz nesse período. Então, a gente vê esse fluxo de pessoas que cruzam a fronteira para comprar o básico e voltar para a Venezuela. Quando eu digo básico, eu falo comida, arroz, feijão, papel higiênico, macarrão, comida, a cesta básica, o dia a dia, não é, por exemplo, roupa, calçado, não é questão de alimentação, e volta para a Venezuela. Tem esse público que são os funcionários que começam a injetar dinheiro também, é um público que começa também a querer, porque tem esse contato com pessoas de fora e tem parte desse nicho de pessoas de fora, começam também a
a expandir o que era muito restrito para um público muito seleto dentro do Estado, sobre gostos, interesses, demandas em relação a produto. Então, você começa a ver também uma variedade dentro do comércio maior, porque se tem também um poder de compra e um público-alvo maior do que se tinha antes. Então, você começa a ver isso se desenvolvendo e você começa a ver que a população ela vai crescendo, ela vai crescendo. A população de rua vai crescendo junto também? Vai, porque isso faz parte do processo do crescimento de uma cidade. Então, a população de rua, ela se tornar maior, ela não é devido ao fluxo migratório, e sim devido ao crescimento da cidade. E é interessante que a gente vê o quê? O desenvolvimento, a criação de novos bairros dentro de Roraima, de Boa Vista. Novos bairros são criados, vão surgindo dentro da cidade, da capital. A gente vê também pequenos microempreendedores surgindo com novos negócios. A gente vê MEIs e empreendedores também abrindo comércio, porque está tendo uma circulação de dinheiro. Visualmente parece que a população é toda uma população de rua, mas quando a gente bota economicamente falando, a gente nota que é uma população que faz circular dinheiro. Então, Roraima ela tem um impacto muito visível em relação à população de rua, mas tem um impacto que a população, de maneira geral, não nota, que é uma circulação maior de capital. Então, se continua devido ao visual, um discurso muito xenofóbico em relação aos venezuelanos, uma associação da criminalidade do Estado aos venezuelanos, mas os dados estatísticos eles comprovam que Roraima, Boa Vista principalmente, já era uma cidade extremamente violenta e que não foi a vinda dos venezuelanos, que trouxe a violência. Na verdade, o foco da violência ele foi direcionado para... foi gerado, culpabilizado o venezuelano. A gente já tinha altas estatísticas de violência contra a mulher aqui no estado, tinham altas estatísticas de violência física também e desagregação e diferença de questão financeira. Então, visualmente, a cidade era muito bonita e parecia que todo mundo tinha uma qualidade de vida muito boa, mas os nossos índices, aí eu falo, é muito importante frisar, proporcionalmente falando, eram altíssimos em comparação a outros estados, por exemplo, como São Paulo. Então, é associado a muitas coisas negativas a esse público venezuelano que está vindo para cá e se cria esse discurso xenofóbico. É interessante a gente perceber que já existia um atrito entre a população roraimense e os venezuelanos antes da crise na Venezuela, porque anteriormente os brasileiros que tinham um costume muito grande de cruzar a fronteira para a cidade vizinha da Venezuela para fazer um comércio básico ali, e dessa forma já se tinha uma relação com a Venezuela. E aí essa era uma relação não muito, apesar da gente ser um público presente e assíduo, não era uma relação amigável, era uma percepção de um povo grosseiro. E aí se cria esse imaginário do venezuelano grosseiro, que é repercutido também aqui com a população de rua, então é associado ao que já se tinha de imagem do venezuelano grosseiro com a população de rua e se vincula a questões negativas que eu falo que já tinham sido ressaltadas lá em 2015 e 2016, elas são associadas à questão dos venezuelanos em Roraima. Então, é bem interessante, eu estou vendo que eu vou dar uma apressada para eu terminar no horário, que isso tudo ele vai gerando uma dinâmica de relações aqui. A gente percebe que os venezuelanos acabam não conseguindo, dentro do estado de Roraima, os que têm capacitação mais técnica se inserirem conforme compatível às suas formações, porque não conseguem fazer o processo de revalida. As pessoas vão começando a ficar aqui, não conseguindo sair, e aí a Operação Acolhida muda o foco
e prioriza agora o processo de interiorização. Então, documentação, tudo é mais voltado para o processo de interiorização. Então, antes do Covid, a gente estava com a média mensal de interiorizados de 3.500 e algumas pouquinhas pessoas mensalmente interiorizadas pela Operação Acolhida, sem contar as pessoas que iam por meios próprios. Então, se muda o status da Operação Acolhida para recepção, se muda para o foco de interiorização. Então, os abrigos começam a ter estratégias para que a população seja mais rotativa. A operação, de maneira geral, começa a incentivar e criar mais mecanismos para incentivar o processo de interiorização. E, em contrapartida também, a própria população ela vai se desprendendo mais desse desejo de permanecer perto da fronteira. Só que o que acontece? Quando finalmente a gente já estava desenvolvendo e já estava conseguindo criar um mecanismo e organizar as questões, veio a Covid no ano passado. A Covid ela pega e quebra todos os processos, porque o processo de interiorização ele é drasticamente reduzido. Ele não foi totalmente parado, mas ele foi drasticamente reduzido, de uma média de mais de 3.000 pessoas por mês, para meses não chegar a conseguir 100 pessoas interiorizadas. Então, foi uma queda muito grande. Acontece o fechamento da fronteira terrestre, e o que acontece? Vinculado ao decreto de fechamento da fronteira, é vinculado também que as pessoas que cruzam a fronteira posterior a esse decreto não têm direito a se regularizar, tanto solicitando refúgio ou como solicitando residência temporária. Então, a Covid ela atrasou todo o processo do que a gente já estava desenvolvendo aqui dentro do Estado, e ela faz com que a operação ela tenha que criar também protocolos, porque a gente tinha abrigos que tinham mais de 1.000 pessoas dentro desses abrigos. Então, ela precisa repensar os protocolos de segurança dentro dos próprios abrigos e também repensar as estratégias de como responder essa população. E, ao mesmo tempo, a gente passa alguns meses com um fluxo muito pequeno, muito baixo, de pessoas cruzando a fronteira de maneira irregular. O que acontece? Passa-se 2020 todo com esse processo de adaptação. Dezembro do ano passado, o fluxo começa a aumentar de novo. E aí as políticas começam a gente já está trabalhando com quase um ano de pandemia, é feito o protocolo de avaliação médica e tudo, e aí a gente volta no processo de reavaliar a capacidade dos abrigos, reavaliar o processo de interiorização e trabalhar para que a gente consiga também fazer com que esse fluxo que esteja vindo, ele não gere uma sobrecarga ao sistema de saúde que já estava colapsado por causa do Covid. Então, foi-se criado mecanismos dentro da operação para conseguir absorver o máximo possível dentro dos casos leves de Covid da população venezuelana. A população venezuelana não chegou a gerar um grande impacto no sistema de saúde público. E o hospital de campanha, que foi aberto em Roraima, foi um hospital de campanha aberto pela própria operação. Então, a operação, por meio da Força Tarefa Humanitária, por meio do Acnur e de outros atores, consegue abrir um hospital de campanha, consegue destinar e remanejar parte do espaço para uma área de isolamento para a população venezuelana de rua. Então, quando a população é identificado um caso leve, que não precisava de internação e tinha uma área de isolamento, e aí os números dessa população venezuelana em relação à população brasileira de Covid, ela conseguiu ser mais baixa. Não estou dizendo que foi zero e não estou dizendo que isso quer dizer que em nenhum momento a gente precisou buscar a rede de saúde de Roraima, mas conseguiu fazer com que a rede não ficasse ainda mais sobrecarregada. O que acontece é que depois da primeira onda, esse hospital ele continua por um tempo sobre a gestão da Operação Acolhida e posteriormente a gente entrega essa gestão e hoje atualmente a gestão é do estado de Roraima e aí a gente tem tanto a rede pública como esse hospital
fazendo a gestão desses casos de Covid. Então, a gente continua tendo a área de isolamento, dentro, vinculada, próxima ao hospital de campanha, e isso faz com que, pelo menos dentro dos abrigos e a população de rua que a gente tem mapeada, os casos e a disseminação do Covid está em índices muito baixos. Porque no primeiro caso de algum sintoma, é feito o teste, e enquanto o resultado não sai, a pessoa está nessa área de isolamento. Então, de maneira geral, eu trouxe isso para vocês. Eu peço só para a professora passar o próximo slide. O próximo slide são locais que vocês, online, que vocês conseguem acessar informações sobre a questão Venezuela. Esse primeiro é uma plataforma que não foca só no Brasil, foca de maneira geral a situação Venezuela nas Américas. Então, você consegue ver os dados de maneira geral, como a resposta humanitária está sendo feita. Outra é o portal que vocês conseguem, ele é atualizado aqui a cada 15 dias, que foi feito em conjunto pelo Acnur e pela Operação Acolhida, que você consegue visualizar dados desagregados sem identificação da população dos abrigos. O terceiro fala sobre o processo de interiorização, os dados relacionados ao processo de interiorização. O quarto link são as publicações do Acnur, de maneira geral, sobre estratégias de meio de vida, de interiorização e coisas que não são focadas só para Roraima. E o quinto é o da OIM, que ele traz relatórios, o site da OIM, ele traz relatórios sobre a população de rua dentro do estado de Roraima, tanto em Boa Vista como em Pacaraima. Então, gente, essa era um pouco do que eu queria trazer para vocês em relação à situação, ao que gerou e ao que vem acontecendo dentro do estado. Eu vou fechar o meu microfone e dar a palavra para a professora Adriana. Obrigada, Rebeca. Obrigada pela excelente palestra, apresentação, pelo trabalho que tu está fazendo nesse momento em Roraima, esse auxílio humanitário, né? Enfim, esse apoio todo que está sendo dado a esse contingente todos. Enfim, foi muito interessante que tu colocou, né? Partindo de todo o contexto histórico da Venezuela, mostrando esse processo político, como que essa situação econômica acaba sendo prejudicada, o que vai fazer com que ocorra, né, essa entrada desse venezuelano. E quando a gente fica vendo tudo isso, né, assistindo, são 400, 500 venezuelanos por dia entrando. Quem conhece assim, a Boa Vista, que sabe como é que é a cidade, que é uma capital, mas é uma cidade pequena. Então, como é que conseguiu comportar tudo isso, né? Realmente foi um trabalho maravilhoso que foi feito, inclusive o próprio projeto Acolhida, de interiorizar, né, de trazer essas pessoas, todos os estados brasileiros praticamente estão recebendo. Eu acho que tem algumas exceções de estados que não recebam, um ou outro, mas a maioria, né, está disposto a receber, a acolher, enfim, porque em Boa Vista realmente não tem como, não vai ter trabalho para todo mundo, né? E quando a Rebeca ela coloca muito bem falando sobre essa questão de ter toda essa visibilidade dessas pessoas na rua, porque Boa Vista é uma cidade planejada, ela é toda organizada, ela é muito limpa, ela sempre foi assim muito bonita, muito cheia de árvores, né, muito arborizado, enfim. E Boa Vista não tinha moradores de rua. A gente andava na rua, tu não encontrava, tu tinha até os bairros mais humildes, mas as pessoas não ficavam na rua. Você andava no sinal e não tinham pessoas pedindo no sinal. Isso não era uma realidade, né? Isso sempre foi uma realidade de outros lugares, de cidades maiores como Rio, São Paulo, Porto Alegre, enfim. Mas não Boa Vista, né? Você não tinha essa população dessa maneira. Então, eu imagino que essa situação toda acabe chocando, né? Porque foi uma mudança social muito grande e você conseguir acolher tudo isso. Então, enfim, é uma série de mudanças e tendo que ter uma organização para tudo isso, né?
finalmente conseguiu fazer o projeto, o governo federal, né, encabeça tudo isso, chega todo esse crédito, né, esse dinheiro que acaba movimentando a cidade e também acaba dizendo assim, calma, isso não é tão ruim, porque na verdade o que a gente tem aqui, que foi bem colocado pela Rebeca, é um discurso, né, de xenofobia, de não aceitar, de não querer, de achar que aquilo não tem nada a ver com a gente, né? E o outro discurso, que é um discurso de auxílio humanitário, de vamos receber, vamos acolher, vamos ver o que a gente pode fazer, de que maneira que a gente pode fazer, porque afinal de contas são pessoas que estão ali, independente se eles falam outra língua, né? Se eles estão do outro lado da fronteira, né? Então, acho que essa situação de fronteira, né, foi bem colocado, essa situação cultural, de toda essa diferença cultural, que quando você acolhe, você está acolhendo uma série de diferenças, e não é só a língua. E outro aspecto bem colocado é a questão da Universidade Federal, que também fez outros projetos de acolhida, como, por exemplo, o ensino do português. Né? Então, nós tem grupos voluntários na universidade ensinando português, justamente para que essas pessoas enfrentem menos resistência na hora delas, enfim, começarem a se relacionar, procurar um emprego, né? As crianças estão indo para a escola, então também tem um projeto de inserção dessas crianças venezuelanas dentro da escola, a partir do momento que elas aprendem um pouco mais da língua, né? Então, e várias outras iniciativas que se teve ali em Boa Vista para tentar auxiliar. Mas como a Rebeca está colocando, realmente é muita gente, né? É muita gente. Então, foi necessário um esforço, né? Uma organização, e a Acnur veio junto, né? Chegou junto fazendo tudo isso. Então, eu acho que isso é bem interessante, né, de ser colocado essa questão das leis, né, essa diferença de uma lei de refugiado para a questão do imigrante, essa questão do status, né, de você vai se tornar um morador temporário, você vai se transformar num morador permanente. Então, enfim, e nós tivemos ainda toda essa questão sanitária que acaba agravando, porque como ela bem colocou, né, a parte de saúde sempre foi uma parte difícil, né? E aí, quando você tem uma sobrecarga de população, logicamente, tende a piorar. Então, é uma série de questões assim no cenário e que você colocou tão bem, Rebeca. Você trabalhou tão bem. Quero te agradecer muito, né, por essa tua palestra, por essa explanação. O trabalho que tu faz é um trabalho maravilhoso, né, junto com eles, acolhendo, recebendo. Então, assim, precisamos de mais gente, né, do engajamento desse para acolher realmente as pessoas que necessitam nesse país, né, e várias outras situações que nós estamos acompanhando o mundo afora, né, a questão do refugiado e a questão do imigrante. Bem, pessoal, aberto então para perguntas. Imagino que vocês devem estar com uma série de questões, né? Então vamos aproveitar aqui a Rebeca, com toda a experiência dela ali, e fazer o encaminhamento. Se quiserem abrir o microfone, pode abrir o microfone. Eu vou colocar, depois eu passo para vocês os links todos, Matheus, eu faço todo o encaminhamento, pode deixar para todo mundo. Pode fazer, Matheus, pode falar. Também abri aqui. Ótimo. Rebeca, parabéns, obrigado pela tua apresentação. Foi bem didático para saber desde o início até como a gente está agora na questão das migrações. Eu sou doutorando aqui da URGS no Programa de Estudos Estratégicos Internacionais e eu faço pesquisa com migrações na América Latina. E a Operação Acolhida ela veio acho que para criar um marco assim, bem importante para a governança migratória no Brasil, principalmente, porque ela foi feliz até de ter acontecido essa operação logo depois de que a nova lei de imigração aqui do Brasil foi ratificada em 2017 enfim, ela se utilizou praticamente de todo esse arcabouço legislativo novo que tinha sido ratificado. Enfim, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre
essa questão atual da Covid, assim, porque eu vejo algumas impossibilidades, assim, algumas não, é óbvio, né? Impossibilidades de trânsito, que às vezes elas se tornam um pouco discriminatórias no quesito de origem, por razões, claro, sanitárias, mas eu coloco o exemplo que está ocorrendo agora na fronteira com o Peru e o estado de Rondônia, que alguns imigrantes haitianos, principalmente, eles estavam tentando atravessar a fronteira e não estavam conseguindo, porque o Peru ele tem restrições para migrantes vindos do Brasil e o Brasil não queria receber esses imigrantes novamente. Então a fronteira foi fechada e essas pessoas ficaram num limbo, vamos dizer assim. Só que tem poucas restrições para migrantes que vêm por via aérea. Se os migrantes vêm pela via terrestre, tem todos esse tipo de empecilhos e características específicas para esse tipo de migração, mas a via aérea ela não é tão descriminalizada. Não sei se tu também vê esse tipo de influência na condução da operação, assim, o que isso acabou afetando depois da Covid aí no teu trabalho. Obrigado. Obrigada, Matheus. É uma ótima pergunta. Gabriela, eu vi a sua pergunta no chat, eu vou responder primeiro a da Matheus e depois a sua, tá? Em relação à questão do Covid, sim, em um primeiro momento, a gente tem um bloqueio total, a interiorização ela para e o processo de abrigamento para também. A gente para de colocar pessoas dentro dos abrigos para ser reavaliado e é feito um plano com protocolo de questões sanitárias para que você tivesse novamente esse processo tanto de acolhimento para os abrigos da operação, como dentro do processo de interiorização. Por meio deles, a Operação Acolhida ela conseguiu fazer com que algumas estratégias, algumas modalidades de interiorização, elas continuassem ativas, porque hoje a Operação Acolhida ela tem modalidade de interiorização que são a de vaga de emprego sinalizada, a gente consegue identificar vagas para esses refugiados e imigrantes, e eles são interiorizados já com o trabalho. Tem a modalidade de reunificação familiar e reunificação social, onde a pessoa tem um familiar que comprova que tem a capacidade de receber a pessoa, ou uma pessoa que que não tem uma relação sanguínea, mas que comprova que pode receber essa pessoa, e tem uma forma de relação com ela, não vinculada à família. E a gente tem a modalidade que ela é menor e é para um perfil muito vulnerável, que passou um período bem travado justamente por ser um perfil muito vulnerável, que é de abrigo para abrigo. Dentro do processo, dentro da resposta da operação, o que foi feito? A primeira coisa, a gente mudou todo o local onde a gente realizava o procedimento pré-embarque, porque hoje a operação, para esse painel de interiorização que a gente faz, por exemplo, a gente coleta informações das pessoas em relação ao local de destino dela e informações demográficas para fazer esse painel de interiorização. Então, o que nesse processo de coleta e instrução de informações a gente faz? Orienta em relação à cidade de destino que essa pessoa vai, faz todas as orientações em relação ao procedimento de embarque, faz uma avaliação médica, a primeira de todas, deixando bem claro, é a avaliação médica. Então, a equipe médica avalia essa pessoa para ver se está tudo bem e se ela pode viajar, se ela não apresenta nenhum sintoma de Covid ou não. Se a pessoa, no momento da avaliação médica, já apresentar sintoma de Covid, ela já é automaticamente isolada. E aí é feita essa orientação em relação ao embarque, feita essa coleta de dados. Então, a gente inseriu em outras partes dos nossos procedimentos de resposta essa avaliação médica. Antes, para o processo de abrigamento, a gente não tinha uma avaliação médica. Dentro do processo de interiorização, a gente sempre teve, mas não era focado para o Covid. A gente precisou readaptar
para fazer esse mapeamento, essa avaliação focado também em sinais, em sintomas do Covid. E dentro do processo de abrigamento, a gente muda também a postura da nossa ação, e toda pessoa que ela é identificada como perfil para ir para um abrigo, porque não é simplesmente você ser venezuelano que você vai para um abrigo, você precisa estar dentro do critério de vulnerabilidade para você ir para dentro de um abrigo, ela também passa por uma avaliação médica hoje. Então, a gente traz esses protocolos de avaliação médica para os 2 processos principais de resposta. Hoje, os postos de documentação e triagem, eles voltaram a ser atendidos, mas não com a capacidade que tinham antes da Covid. E a gente também faz a questão da verificação da temperatura de todas as pessoas que entram dentro do... A gente absorveu protocolos nacionais em relação ao Covid, a gente absorveu também para o posto de documentação e triagem. Então, a gente afere a temperatura dessa pessoa antes dela entrar nesse posto. Se é identificado alguma coisa, também já vai para a área de isolamento. Então, a gente começou a ter essa resposta, esses protocolos sanitários, e isso também conseguiu ajudar a gente de maneira politicamente para trazer algumas respostas e algumas ações. Por exemplo, quando aconteciam alguns decretos em relação à restrição de cruzamento de fronteira entre os estados, a gente conseguia fazer com que o processo de interiorização ele fosse incluído como os casos que eram autorizados a fazer o cruzamento dos estados. Então, a gente conseguiu, mesmo não tendo a mesma quantidade, a mesma resposta, porque o nosso processo acabou se tornando tendo um pente fino maior nessa questão, por causa do Covid, e a gente, então, acabou inserindo esse processo. Isso fez com que alguns processos nossos fossem mais lentos, mas conseguiu com que a gente estabilizasse várias relações que a gente tinha com outros estados e outros atores fora de Roraima. Então, hoje, a gente continua, por exemplo, mandando pessoas para começar a trabalhar em outros estados, continua conseguindo mandar pessoas para encontrar, para fazer essa reunificação familiar, e agora a gente começou, claro, com uma série de cuidados com um perfil muito específico, a mandar também pessoas para outros abrigos de outros estados do Brasil. Então, a gente vê que a Covid ela trouxe uma lentidão, mas é uma lentidão justificável no sentido de que, se a gente continuasse com o fluxo que a gente tinha anteriormente, os protocolos eles não seriam tão bem refinados e tão bem feitos. Então, gerariam muitos problemas posteriores ao processo de viagem, e isso aí acabar minando o processo de maneira geral, porque ia descredibilizar a operação. Então, a gente reduziu a nossa atuação e consolidou para continuar fazendo esse processo. Hoje, por causa disso também, por causa dessas questões das fronteiras terrestres, a gente reduziu drasticamente o meio da interiorização por via terrestre. Se tinha muitos ônibus que saíam daqui de Boa Vista com destino a Manaus para ir em Manaus pegarem voos, por causa da logística, a gente reduziu isso. São pouquíssimos casos, em raras ocasiões agora, que a gente manda ônibus, principalmente por causa de como estava Manaus, como estava toda a situação de Manaus. Então, a gente agora está focando muito nessa resposta, nessas medidas sanitárias, mas também que essa interiorização ela saia de avião, direto de Boa Vista para outros estados, justamente porque a malha aérea trouxe uma flexibilização e uma facilitação maior do que a locomoção terrestre dentro do estado. Em relação à pergunta da Gabriela, ela perguntou em relação ao protocolo com os indígenas. Sim, os indígenas a gente tem uma resposta parecida, mas diferenciada. Nós temos atualmente, hoje, 5 abrigos indígenas dentro do estado de Roraima. Quando abriu a operação eram 2, a gente abriu mais 3. A gente não impede a população indígena de se deslocar internamente, mas a Operação Acolhida ela não provê essa interiorização.
É muito importante vocês entenderem que a gente não provê não porque a gente não a quer, mas porque a gente acredita que, por exemplo, para os perfis e as modalidades que a operação tem disponíveis hoje, a, a população indígena ela não ia conseguir se integrar sócio e economicamente nas outras redes. Então, os processos de movimentação deles são monitorados pela operação, mas a gente não faz esse processo. Dentro das respostas para os abrigos, tem muito uma questão de que é uma população que fica, não tem uma rotatividade igual aos outros abrigos, mas ao mesmo tempo que elas ficam muito tempo, quando eles decidem sair, são grandes grupos que saem de uma vez só, porque eles viajam de forma coletiva. Então, até para isso, dentro do processo da pandemia, a gente precisou conscientizar a população em relação a viagens de grandes grupos, para que não se sofresse um processo de xenofobia, porque eles estavam viajando em grupo. Então, a gente tem um trabalho muito forte com a comunidade indígena, de comunicação com a comunidade, para que eles entendam o processo, porque a grande maioria deles não fala espanhol, ou fala muito mal, não tem nenhuma certificação, nenhuma comprovação de estudo, tem uma baixa escolaridade e é muito destinado ao trabalho tanto rural, de agricultura, como trabalho de artesanato. Então, aqui na operação, uma ação que a gente fez focada para a população venezuelana foi o investimento da produção do artesanato dessas venezuelanas, no caso são mulheres, e a comercialização desse produto. Então, a gente teve essa estratégia diferenciada em relação à população não venezuelana, não indígena, desculpa, para investir nisso que elas já produziam, que era o artesanato, e fazer com que esse artesanato ele fosse tanto começado a ser inserido no comércio local, como também ele fosse levado para fora, tá? Não é à toa que eu acho que, se eu não me engano, tem 1 mês ou 2 meses atrás, a Vogue, a capa da Vogue, a modelo estava usando um chapéu waral. Então, a gente conseguiu trabalhar para levar esse artesanato não só para o Brasil, mas para fora dele. Então, a gente já tem algumas parcerias que levam esse artesanato para fora do Brasil, e esse dinheiro ele é retornado para a população venezuelana, para os indígenas, as mulheres. A gente trabalha no empoderamento da mulher, nesse sentido, o dinheiro retorna para elas. Então, é uma estratégia um pouco diferente, porque a gente tem uma série de ressalvas em incentivar o processo de interiorização deles devido a essa dificuldade. Eles já têm dificuldade de falar espanhol e ainda seria uma barreira ainda maior se locomover para locais que não têm a mesma estrutura de resposta da operação e que não tenham pessoas que poderiam fazer esse processo de tradução do espanhol para o português, porque hoje a gente já trabalha com a integração da tradução do Waral e do Ienpá. Eu vi que o Matheus comentou sobre os Waraus. A gente não tem só a comunidade Waral, a gente tem a comunidade Ienpá também, e uma nova comunidade que está chegando, ela é menor, mas ela já está começando o número a aumentar, que são os carinhas. Então, a gente já está trabalhando também de integrá-los como tradutores, mas a maioria da população tem essa dificuldade da língua da comunicação. Então, a gente tem uma série de ressalvas em relação a incentivar o processo deles de deslocamento para locais que a gente não tem uma estrutura mínima que poderia dar suporte a eles. Não é à toa que, por exemplo, o primeiro fluxo deles foi para Belém. Então, a gente tem um grande grupo em Belém e foi um trabalho muito difícil. Hoje, a gente já tem uma rede local lá integrada que consegue dar um suporte, mas no primeiro momento, quando eles chegaram, não tinha uma rede estruturada ali e era muito difícil eles conseguirem ter acesso às coisas, porque eram muito distantes umas coisas das outras. E foi um trabalho de quase 2 anos para a gente conseguir vincular a rede local e inserir os waraus para eles entenderem, para eles conseguirem também usufruir da rede local.
Então, esse é o processo um pouco diferenciado que a gente tem em relação à população não indígena com a população indígena venezuelana. Professora, a senhora está no mudo. Obrigada. Não, muito obrigada, Rebeca. Muito, muito boa a tua palestra, né? Eu adorei. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu bastante hoje aqui contigo. Obrigada pela tua disponibilidade. E eu peço de novo para vocês, né? Se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão que gostariam de fazer. Eu vi que também tem alguns abrigos em Roraima que são abrigos independentes, né? Que está fora desse projeto do governo federal e que seguem recebendo tanto venezuelanos quanto índios, enfim, né? Me pareceu que são iniciativas, né, inclusive da igreja, que a igreja está junto, que está auxiliando, que tem outras iniciativas além dessa do governo federal. Sim, a gente viu uma resposta muito boa em relação às entidades religiosas. Hoje, por exemplo, uma das entidades religiosas que mais faz processo de interiorização são os mormons. Eles interiorizam venezuelanos mormons para outros estados do Brasil. Então, eles têm um engajamento muito forte. A gente tem os abrigos estaduais, mas a gente trabalha com a rede local para evitar o uso dos abrigos estaduais, justamente para não criar ainda mais o entendimento de que os venezuelanos estão absorvendo uma resposta que não deveria ser deles. Então, a gente tenta ao máximo não direcionar os abrigos estaduais quando a gente tem a capacidade de resposta dentro dos abrigos da operação. E temos pequenos locais que a gente ainda não considera um abrigo por causa das estruturas, mas são pequenos locais que as igrejas elas recebem públicos menores de venezuelanos, de refugiados e imigrantes, que a gente tem todo um trabalho, a operação de maneira geral, de também mapear quando é identificado, para ter certeza que tem uma estrutura mínima também, porque é importante a gente entender que é muito bom a boa vontade, mas às vezes a gente acaba no ânimo, no fôlego da boa vontade, colocando a pessoa numa situação ainda mais delicada, tentando ajudar. Então, a gente faz esse mapeio. Hoje, dentro da resposta, a gente tem uma coordenação com o governo estadual. Então, a gente tenta observar, em alguns momentos, o próprio governo ele referencia casos para os nossos abrigos, em alguns momentos a gente referencia casos para alguns abrigos que são destinados para uma população muito específica. Por exemplo, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que é destinada para mulheres que sofreram violência doméstica ou violência de gênero. Então, quando tem casos muito específicos, a gente já tem uma sincronia, uma sinergia com a rede pública, com a rede local, que a gente já consegue fazer tanto o referenciamento deles para os nossos abrigos, como da gente quando é necessário para os deles. Mas a gente tenta, na maior parte das vezes, a rede local absorver a demanda dos refugiados e imigrantes dentro dos abrigos da operação, para que eles também tenham a oportunidade de ter espaços disponíveis para outros perfis. Porque a gente acha que só tem venezuelano aqui em Boa Vista, mas na verdade não. Tem um grupo bem misturado, não tão representativo, mas tem um grupo e é um grupo que também busca por assistência. Obrigada, Rebeca. Mais alguma questão, gente? Vamos ver, o Max está escrevendo. Não, mas o projeto ele é maravilhoso, né? Você poder acolher, você poder, enfim, auxiliar, né? Num momento tão difícil para a Venezuela, e todo esse
problema de falta de produto, né? As prateleiras que iam esvaziando, eles não tinham produto, toda a inflação, enfim, realmente não é fácil, né? Não é fácil você chegar ao ponto de você ter que ser forçado a sair do país para você poder ter sobrevivência, porque na verdade é isso que eles buscam em Roraima, né? É sobrevivência. Então, assim, a pergunta do Max ela é bem interessante. Os Estados Unidos é um dos grandes doadores da Operação Acolhida. Então, a visita dele era uma visita super estratégica, porque gera um grande impacto. Os Estados Unidos, eles doam para a operação e doam para atores específicos da operação separadamente. Então, é um estado que injeta muito dinheiro. Apesar da mudança, não teve uma redução das doações em relação ao financiamento dos Estados Unidos na operação, mas a gente percebe que agora o dinheiro ele é mais direcionado para... Antes eles doavam e falavam bem assim, usem da maneira que é mais conveniente e relatem como foi gastado. Agora a gente vê um pedido mais detalhado de como é gastado esse dinheiro e principalmente um interesse maior de como esse dinheiro é gastado na questão do Covid. Então, a mudança do poder do presidente não gerou ainda nenhuma mudança em relação à doação deles para a operação, mas gerou uma pergunta, um pedido ainda maior sobre dados com Covid. O Matheus engatou sobre outros doadores, União Europeia e Japão. É bem interessante a gente ver, o Japão, principalmente, ele doa para documentação, então eles destinam verbas para auxiliar o processo de documentação. Então, como doador, ele pergunta muito, e é uma coisa que ele cobra muito, a resposta, principalmente para a gente, como com a questão de Covid, foi necessário redirecionar a parte da verba da doação do Japão, então se entrou em consenso com o Japão que os números de documentação eles estavam baixando não devido à falta de ação, mas devido ao contexto, e que muitos desse recurso ele acabou sendo destinado para o hospital de campanha. Então, de maneira geral, eu vou falar de maneira geral sobre os doadores, porque eu não lembro de todos de cabeça o que eles doam especificamente. Mas, de maneira geral, muitos dos recursos que eram para outras áreas que a gente chama de implementação direta, eles foram realocados, claro, devidamente conversado com os doadores, para a mobilização, construção e abertura do hospital de campanha. Então, o hospital de campanha ele acabou sendo o principal resultado dentro do cenário de Covid para os doadores. Então, muitas das vezes a gente não conseguiu reportar números similares ao de pré-pandemia, mas em contrapartida, essa questão do hospital de campanha gerou uma visibilidade tremenda em relação aos doadores, em relação à captação de verba, porque foi uma das poucas operações que os doadores deram que eles viram a operação construir um hospital do zero e destinar de alguma maneira um atendimento para a população de venezuelana, no caso de refugiados e imigrantes, mas sem excluí-los da rede de saúde. Então, por exemplo, o hospital de campanha ele foi criado para desafogar a rede pública, mas ao mesmo tempo ele não atendia só venezuelano. Ele atendia venezuelano, colombiano, cubano, brasileiro. A gente teve muitos casos, muito mesmo de brasileiro, principalmente casos médios, de média intensidade, baixa e média intensidade de brasileiros. Não iam para a rede pública, iam para o hospital de campanha. Então, essa resposta que integrou com a resposta local, ela gerou um bom impacto para os doadores. Então, a gente não teve as mesmas respostas, claro, de 2019, mas a gente gerou impactos diferentes
e teve uma boa absorção, uma boa resposta dos doadores em relação a isso, de como o dinheiro foi investido, já que a gente não conseguia investir da forma que deveria ser, como foi planejado. Então, eu vou pecar com o Matheus, porque eu realmente não lembro agora qual era a verba específica da União Europeia. O do Japão eu lembro mais porque o Japão doa para a minha unidade. Então, eu sei de cabeça. Mas, em relação a isso, muitas das verbas foi entrado em acordo com os doadores e foram destinados para a área da saúde. Bem, Rebeca, obrigada. Nós te agradecemos muito, né, pela tua disposição, por estar aqui com a gente. E é um prazer muito grande, né, poder te ver, poder falar contigo, já que agora nós estamos com todo esse distanciamento dentro dessa crise sanitária, né? E te parabenizar mais uma vez pelo trabalho, pelo que tu está fazendo e a maneira, né, como, enfim, tudo que tu estudou, né, Rebeca, na graduação, no mestrado, enfim, com toda a tua formação, todo o curso, serve agora para poder dar esse auxílio, esse respaldo, né, com essa área que está tão relacionada à área das relações internacionais. Então, parabéns, obrigada. Eu vou, então, encerrar aqui a nossa